Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, estimado público, presente e distante, ambos próximos. Serei brevíssimo na apresentação, da mesa que será conduzida e por causa pela acadêmica Ana Maria Machado, que teve a felicidade, esse grande insight que permite um amplo guarda-chuva para que a academia abranja, com a sua capacidade de diálogo e absorção, todos aqueles que, embora não. Portanto, Ana Maria, que tem sido responsável pela organização desses cursos, desses ciclos tão bonitos, tão interessantes, tão cheios de vida e de horizontes. Ela vai apresentar a mesa, o acadêmico Antônio Carlos Sequim, mas eu fiz questão, embora de forma muito breve, de estar presente e de fazer uma homenagem minha, específica, partiu de mim, aos pais de Antônio Carlos Sequim, Cives e Regi, que eu gostaria de saber onde estão. Eu acho que é o único imortal que tem paz. É bom que se registre. Deixa eu... 94 anos. Bom, aí você não podia dizer. O filho pode dizer, mas o colega mereceria processo, talvez. Né? Bem, deixo a todos, então, em ótima companhia, uma belíssima palestra para todos, e com a palavra a acadêmica Ana Maria Machado. Boa tarde a todos. Tá. Bom, muito boa tarde, noite a todos. Os que estão aqui, os que nos acompanham em casa pela internet, acadêmicas, acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da casa, os amigos especiais do Sequim que vieram para o conferencista e os pais dele, já saudados lindamente pela plateia e pelo nosso presidente. Nós hoje damos, então, início a mais uma edição desse ciclo Cadeira 41, que acho que caiu tão no gosto das pessoas que eu fico o tempo todo recebendo sugestões durante o ano, não só de acadêmicos, mas de amigos, colegas do público em geral. Podia falar também da outra vez, mais esse. Na verdade, é claro que uma casa que tem 40 cadeiras tem muito mais de 40 merecedores que não entraram e que ficam de fora o tempo todo, a gente querendo relembrar e falar. O deste ano, nós vamos falar, nas 4 quintas-feiras sucessivas, de Rubem Braga, Antônio Carlos Jobim, Gilberto Freire e Antônio Cândido, 4 grandes nomes que teriam sido grandes companheiros, grandes confrades de todos nós. Hoje, quem vai falar é o acadêmico Antônio Carlos Sequim, sobre Rubem Braga. Ele deu o tom, quando deu esse título, dizendo que estaria na sala com Rubem Braga. Os outros conferencistas a seguir todos se acharam com o desafio de glosar nos títulos, então nós teremos no bar com Tom Jobim, na varanda com Gilberto Freire, na classe na sala de aula com Antônio Cândido, e Antônio Carlos Sequim vai falar hoje, aqui, acadêmico, professor emérito de literatura brasileira na Faculdade de Letras da UFRJ, doutor em letras pela mesma universidade, poeta com vários livros publicados, entre eles Desdizer, de 2017, com sua poesia reunida, e o mais recente é na área da literatura infantil, publicou O Galo Gago, que recebeu um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Como ensaísta, o livro mais recente é Percurso da Poesia Brasileira, do século XVIII ao XXI, que foi publicado no ano passado, ganhador do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor livro de ensaios publicado no país. É conferencista quanto mais e habitual em todos os estados do Brasil e no exterior, professor convidado em diversos países, membro da nossa academia desde 2004, e, em 2013, foi homenageado pela editora da UFRJ com o livro Sequim, Uma Vida em Letras, com 88 artigos, ensaios e depoimentos sobre sua atuação como escritor, professor e bibliófilo. E este ano recebeu o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro,
da Academia Carioca de Letras pelo conjunto de sua obra. E vai nos falar sobre Rubem Braga. Com a palavra, aqui. Agradeço a apresentação, Ana Maria. Saúdo a todos aqui nessa tarde, senhoras e senhores acadêmicos, meus familiares, amigos, colegas. Na sala com Rubem. Rubem Braga concedeu centralidade e estatuto literário à crônica, que em outros autores costuma ser subsidiária. José de Alencar, Machado de Assis e alguns famosos cronistas contemporâneos de Rubem, como Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, sempre cultivaram, paralelamente à crônica, outros gêneros literários. Seu estilo é considerado de grande simplicidade, vocabular e sintática. Mas temos que prestar atenção para o fato de que a simplicidade não é uma dádiva. A simplicidade é uma conquista e é uma construção. Torna-se simples, né? Quer dizer, você desbastar algo não é um procedimento espontâneo, né? Você constrói a simplicidade como você constrói o artifício. Eu creio que, no caso de Rubem, essa marca do talento, da simplicidade, já vem desde sempre. Ele surge pronto ao estrear com o livro O Conde e o Passarinho, de 1936. Aos 23 anos, ele já havia escrito mais de 2.000 crônicas e chegaria ao fim da vida com um montante superior a 15.000, até hoje nunca integralmente reunidas, né? Esse desafio de se fazer o corpus total das crônicas de Rubem. Davi Arrighucci, um grande estudioso de sua obra, destaca a eclosão do poético no cotidiano. Nesse sentido, Rubem se aproximaria de Manuel Bandeira, também com a eclosão do poético no cotidiano. E Bandeira se dizia um, aspas, poeta menor. Por que um poeta menor? Não diz respeito à qualidade, diz respeito ao alcance da visão do poeta, né? O poeta menor era aquele que só conseguiria exprimir o que a sua percepção alcança, ou o que a sua memória não apagou. Também o cronista evoca um mundo próximo, um mundo de borboletas, de passarinhos, de mulheres amadas, desejadas, sem, contudo, no caso de Rubem, jamais esquecer a sensação de perda que a vida imprime em seu transcurso. Ele cita um verso de Camões que ele considerava um dos mais belos da língua portuguesa. E o verso é: a grande dor das coisas que passaram. A grande dor das coisas que passaram. Existe, por certo, um preconceito contra o gênero da crônica, estimulado, paradoxalmente, por seus próprios cultores. Rubem considerava-se à altura apenas da demanda do jornal. Aspas, raramente na minha vida escrevi alguma coisa que não fosse para ser publicada no dia seguinte. Seu cartão de visitas em O Conde e o Passarinho é bastante rude, o prefácio dele, quase agressivo, autodepreciativo e sem nenhuma concessão ao leitor, justificando desde cedo o apelido de Urso. Então vejam como, gentilmente, Rubem Braga se apresenta, estreia na vida literária. Aspas. Já escrevi bem umas 2.000 crônicas. É natural, eu vivo disso. Essas aqui não são as melhores. Podem dizer que eu escolhi mal, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista revolucionário, mas essas representam as outras. Também vão encontrar um ou outro sorriso, mas não muito alegres. Sempre tive maus dentes e não conheço, por isso, o riso rasgado. Sou jornalista, o que quer dizer,
nem um literato, nem um homem de ação. Palavra de honra que me sinto desajeitado, metido assim em um livro. Os homens sérios que escrevem livros têm quase sempre um certo desprezo pela gente de jornal. Na verdade, nós jornalistas somos uma raça leviana e geralmente sem cultura. Minha intenção principal é apenas ganhar dinheiro, porque no momento o jornal em que eu trabalhava fechou, o que veio complicar a minha quebradeira normal. Então aí está a maneira dele se apresentar ao distinto público. Quando lançou em 77 suas 200 melhores crônicas, Rubens selecionou apenas 7 das 28 desse primeiro livro. Interessante examinar o material excluído. O autor suprimiu as mais circunstanciais, inclusive a infalível crônica, cujo assunto é a falta de assunto. Ele desenvolve o surrado tema da falta de assunto num discurso, outra vez, bem violento contra o leitor, tratado quase a pontapés. Eis um trecho dessa apresentação dele, intitulada Ao Respeitável Público. Aspas. Chegou meu dia. Todo cronista tem seu dia em que, não tendo nada a escrever, fala da falta de assunto. Chegou o meu dia. Que bela tarde para não escrever. Portanto, meu distinto leitor, minha encantadora leitora, queiram ter a gentileza de retirar os olhos desta coluna. Não me leiam mais. Fiquem sabendo que eu, sinceramente, os odeio a todos. Que vocês todos são pessoas aborrecidas e irritantes. Que eu desejo sinceramente que todos tenham um péssimo carnaval, uma horrível quaresma, um infelicíssimo ano de 1934, uma vida toda atrapalhada. Mas ainda insistem? Ah, se eu pudesse escrever aqui alguns insultos que tenho no bico da pena, eu lhes garanto que não são palavras nada amáveis. São dessas que ofendem toda a família. Mas não posso e não devo. Eu tenho que suportar vocês diariamente, sem escândalo e sem remédio. Vocês podem virar a página, podem fugir de mim quando entendem. Eu tenho de estar aqui todo dia, exposto à curiosidade estúpida ou à indiferença humilhante de dezenas de milhares de pessoas. Amanhã eu posso voltar bonzinho, manso, jeitoso, posso falar bem de todo mundo, até do governo, até da polícia. Saibam desde já que farei isso, porque sou cretino por profissão. Mas com todas as forças da alma, eu desejo que vocês todos morram de erisipela ou peste bubônica até amanhã e passem mal. Outro texto suprimido foi Conto Histórico, revelador da tendência à fabulação por parte de Rubens, que incursiona em terceira pessoa, quando a crônica é sabidamente um gênero de primeira pessoa do singular. Leia-se, a propósito da primeira pessoa, o que declara Joaquim Ferreira dos Santos, organizador da antologia 100 Melhores Crônicas da Literatura Brasileira, entre aspas. Dessa vez, eles, os cronistas, estão aqui reunidos para gritar com ênfase a palavra mais querida no repertório de um cronista de verdade. Eu. Crônica é a literatura de bermudas, e quando veste biquíni, fica melhor ainda. Retornemos à seleção do próprio Rubens nas 200 melhores crônicas. Seus primeiros livros encontram-se pouco representados. Como disse, 7 textos de O Conde e o Passarinho, 5 do livro seguinte, Morro do Isolamento, e apenas 2 do próximo, Com a Febre na Itália, de 45, de quase 500 páginas, talvez o mais datado, quando o autor foi correspondente de guerra do Diário Carioca. A partir de então, todos os livros fornecerão à antologia de 77 mais de 20 crônicas, atingindo-se o montante de 49
em A Traição das Elegantes, de 67. Fica explícita a valorização de textos mais recentes, o que não deixa de ser injusto para com uma obra homogênea e maciçamente bem escrita desde os primórdios. Numa nota ao Homem Rouco, de 1949, ele esclarece: todas as crônicas foram escritas entre abril de 48 e julho de 49. Estão arrumadas em ordem cronológica. O autor agradece a Moema, não dá o sobrenome dela, agradece a Moema o trabalho que teve de juntar os recortes e arrumar o livro. Na nota, 2 observações. Primeiro, o apreço pela ordem cronológica. E o segundo, o desapreço por um projeto de livro, né? O livro foi montado meio arbitrariamente, pegando as crônicas na sua sucessão. O livro, portanto, nasce à mercê do calendário, sem fio unificador, sujeito aos fatos e às circunstâncias. Frisemos, porém, a diferença entre um cronista corriqueiro, escravo do fato, e um escritor. Em Rubem, o fato é trampolim para uma outra coisa, o passado, a infância, ou o fato é um biombo para esconder o presente e se abrir para o devaneio ou a especulação, não sobre o que está ali, mas sobre o que poderia ou deveria estar ali. Um exemplo transcrito dele. Ah, roda de amigos e mulheres. Esses momentos de praia serão mais tarde momentos antigos. Um pensamento horrivelmente besta, mas doloroso. Aquele amará aquela. Aqueles se separarão. Uns irão para longe, uns vão morrer de repente, uns vão ficar inimigos, um atraiçoará. Outro fracassará amargamente, outro ainda ficará rico, distante e duro, e de outro ninguém nunca mais ouvirá falar. E aquela mulher que está deitada, rindo tanto, sua risada clara, o corpo molhado, ela será aflita, feia, azeda e triste. Para além do verso de Camões, a grande dor das coisas que passaram, Rubem também faz sentir a dor prévia das coisas presentes que ainda não passaram. Nosso cronista, teoricamente um repórter do presente, dele foge com frequência. Não tem compromisso em representar, e sim em expressar a realidade. Enquanto uma representação se pretende objetiva, a expressão não esconde as marcas ostensivas de uma subjetividade. O que, por exemplo, poderia ser uma simples notícia sobre o Carnaval Carioca, em 1935, se transfigura. O texto, intensamente aliterativo, parece acompanhar o ritmo da batucada. Leio esse trechinho. Meninas mulatas e mulatinhas impúberes e púberes, e moças mulatas e mulatas maduras e maduronas, morram as raças puras, morríssimam elas, vede tais bocas de largos beiços puros, tais corpos de bronze que é brasa, e testas e braços e pernas escuras, que 1000 escalas de mulatas. Frente a algo banal, um lombo de porco, diz o cronista em Almoço Mineiro. Vocês veem como é que ele opera, né? Sempre a transfiguração desse realismo mais óbvio. Então, está diante de um lombo de porco. O lombo era macio e tão suave que todos imaginamos que o seu primitivo dono devia ser um porco extremamente gentil, expoente da mais fina flor da espiritualidade suína. É inútil dizer qualquer coisa a respeito dos torresmos. Eram torresmos trigueiros, como a doce amada de Salomão. Que importa? O lombo era essencial, sua essência era sublime. Por fora era escuro, com tons de ouro.
a faca penetrava nele tão docemente como a alma de uma virgem pura entra no céu. A polpa se abria, levemente enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que tem certas nuvens, às 4:30 da tarde, na primavera. O gosto era de um salgado distante e de uma ternura quase musical. Era um gosto indefinível e puríssimo, como se o lombo fosse lombinho da orelha de um anjo louro. Enquanto o cronista saboreia o porco, o leitor saboreia as imagens. Numerosas são as ocorrências do que podemos designar em Rubem de a poética do devaneio. Quando recorda a primeira visão do oceano, subitamente o mar se transforma numa fonte de poesia, por meio de repetições, trazendo à maneira de uma onda a palavra mar, como se fosse anaforicamente o início de cada verso. Braga acopla o fato concreto, o mar do menino, ao mar da poesia. Cito: mar maior que a terra, mar do primeiro amor, mar dos pobres pescadores maratimbas, mar das cantigas do Catambá, mar das festas, mar terrível daquela morte que me assustou, mar das tempestades, de repente, mar do alto e mar da praia, mar da pedra e mar do mangue. É poderosa a imaginação líquida de Rubem Braga. Nele reincide a figuração marinha ou fluvial do rio Itapemirim, de sua infância e que recolheu suas cinzas, conforme vontade testamentária. Alguns contos ou crônicas, dentro desse imaginário que eu estou chamando de imaginário líquido, né, marinho ou fluvial, alguns contos ou crônicas trazem a presença do nadador, que às vezes, como a própria vida, se opõe à corrente. Em outras, segue o fluxo pré-determinado. Sobre o tema da praia, em 1946, ele cria insólitas comparações. Aí eu cito esse trechinho. Lembro que, olhando pela porta do bar, vimos a indecisa aurora que animava as ondas. O oceano amanhecia como um poderoso trabalhador, a resmungar, ou como uma grande e vasta mulher, entre murmúrios, ou como uma árvore imensa, num sensível espregaçamento de ramos densos de folhas líquidas. Braga é hábil na elaboração de tais impactos metafóricos num parágrafo inicial, como na crônica Opala, que assim começa. Vieram muitos amigos. Um trouxe bebida, outros trouxeram boca. Um trouxe cigarros, outro apenas seu pulmão. E Joaquina, de mão no queixo, olhando o céu, era quem mais fazia. Ela fazia olhos azuis. Numa crônica, que é a obra-prima, uma das obras-primas dele, a navegação da casa, não é uma embarcação, e sim a casa que flutua, solta no tempo, em busca do passado. Essa vertente algo delirante corresponde a um aspecto pouco explorado pelos estudiosos de sua obra, o fantástico, em outra negação do cotidiano trivial e bem comportado. Em Quermesse, por exemplo, ele conversa com o diabo, com a morte e com os mortos. Um outro aspecto pouco ressaltado na produção do cronista é sua afinidade com Machado de Assis. Rubem Braga esconde o seu lado culto nas crônicas. Dá a impressão de ser alguém indiferente aos livros, sempre olhando para fora, observador da vida. O leitor Rubem Braga, porém,
comparece obliquamente, não através de referências diretas. Machado de Assis desenvolve um estilo sentencioso, conciso, pleno de humor, falando de Machado. Apreciava fulminar a vaidade dos homens em frases lapidares, entendendo a vida como representação e comédia, a exigir distanciamento, para que se possa contemplar o espetáculo das poucas virtudes e dos muitos vícios humanos. Agora transpondo isso para Rubem Braga. Numa conversa com o diabo, uma crônica chamada Eu e Bebu, na hora neutra da madrugada, Bebu era o nome íntimo, né, que ele dava ao diabo, bebendo, era o diabo Bebu. Rubem diz, Bebu, você não parece o diabo. É apenas, como se costuma dizer, um pobre diabo. O diabo retruca. Um pobre diabo é um pobre Deus que fracassou. Para justificar sua posição marginalizada na escala dos mitos, o diabo diz que só é desvalorizado porque perdeu a batalha. Tivesse sido o vencedor, tudo seria diverso. Tal consideração de inversões, né, recorda a novela O Alienista, de Machado de Assis, em que todos os loucos foram decretados sãos e todos os sãos foram declarados loucos, ao arbítrio do médico Simão Bacamarte. Cônscio da relativa duração dos atributos da verdade, declara o demônio Bebu, aí, a profissão de fé desse diabo. O bem será o mal será o bem. Quem passou a vida adulando Deus irá para o inferno deixar de ser um imbecil. Eu farei a derrubada, em vez de anjinhos, os capetinhas, em vez dos santos, os demônios. Tudo será a mesma coisa, mas exatamente o contrário. Não precisarei nem modificar as religiões, só mudar uma palavra no livro dos santos. Onde estiver não, escrever sim. Onde estiver pecado, escrever virtude. E o mundo tocará para frente. Vocês não seguirão a minha lei, como não segue a dele. Não importa, será sempre a lei. Machado pode ter sido igualmente a remota inspiração de uma crônica não muito conhecida de Rubem Braga, chamada Lembrança de um Braço Direito. Machado, como sabemos, era particularmente aficionado de braços femininos. E o cronista Rubem, numa viagem de avião, relata um voo turbulento. Uma senhora, muito nervosa, oferece o braço para que Rubem Braga tente acalmá-la. Observe-se a ironia machadiana com que ele descreve a aflição da mulher, desejosa de abanar-se, como se isso resolvesse alguma coisa, frente ao quadro de pavor que todos estavam vivendo. Aí diz Rubem Braga. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava com uma revista. Tentei convencê-la de que não devia se abanar, mas acabei achando que era melhor que o fizesse. Ela precisava fazer alguma coisa, e a única providência que aparentemente ela podia tomar naquele momento de medo era se abanar. Ofereci-lhe meu jornal dobrado no lugar da revista e ficou muito grata, como se acreditasse que, produzindo mais vento, adquirisse maior eficiência na sua luta contra a morte. Um procedimento de que Machado se valia, a paródia, também encontra acolhida em Rubem Braga. Além de seu muito conhecido Ai de Ti, Copacabana, o cronista escreveu outros textos parodicamente apocalípticos, como Sobre o Vento Noroeste e História de São Silvestre. Nesta terrível paródia na História de São Silvestre, ele descreve uma comemoração às avessas da passagem do ano. Em meio à celebração da alegria, irrompe um corvo,
que mata o singelo cuco do relógio de parede e, a seguir, se faz porta-voz de um discurso vingativo do ano velho contra as ingênuas e eufóricas expectativas do ano novo. Aí diz esse corvo: eu sou o corvo, saído das catacumbas do ano morto. Eu venho do ventre escuro do tempo. Eu sou o corvo do ano morto. Rindo, bebendo, bailando, beijando-se e dizendo tolices e fazendo votos levianos de felicidade, vós tripudiais sobre o cadáver do ano morto. Vós tripudiais sobre os vossos próprios cadáveres. Quanta coisa dentro de vós morreu este ano. Justifiquemos agora o título desta palestra na sala com Rubem. Poder-se-ia estabelecer relação algo paródica com um livro de outra cronista capixaba, autora do best-seller Na Sala com Danusa Leão, um livro que fez muito sucesso há alguns anos, né? A diferença é que Danusa ensina bons modos, algo que nunca esteve nas cogitações do velho urso. Além disso, Rubem Braga é autor que nos deixa na sala porque nunca abriu outro cômodo de sua residência. Não é escritor das intimidades do quarto. Em A Casa, de 57, ele declara: porque a casa que eu não tenho, eu a quero cercada de muros altos, e quero as paredes bem grossas, e quero muitas paredes, e dentro da casa muitas portas com trincos e trancas, e um quarto bem escuro para esconder meus segredos, e outro para esconder minha solidão. Não deseja, evidentemente, a autoexposição. É sintomático que o núcleo familiar que Rubem Braga sempre evoca seja o da infância. Praticamente nunca evoca um núcleo familiar adulto, que ele constituiu, casado e tendo um filho. Na crônica Receita de Casa, de 46, chega a afirmar, aspas, o que é essencial em uma casa é a sala de visitas. Fecha aspas. Mas adentremos outra sala, a sala de aula. Rubem, mestre na prosa de língua portuguesa, revela-se um esforçado aluno de língua estrangeira em aula de inglês de 1945. Essa crônica explora, com finos desdobramentos metalinguísticos, o involuntário nonsense dos mestres que, com a intenção didática de ampliar o vocabulário em língua estrangeira de seus alunos, não vacilam, como no caso da professora de inglês, em exibir o cinzeiro e perguntar se se trata de um elefante. O humor decorre de um narrador levar a sério as perguntas que não deveriam ser consideradas com qualquer lastro na realidade, como a confusão entre um elefante e um cinzeiro. Rubens simula crer naquilo que os leitores sabem ser um simples jogo retórico na sala de aula. A professora propõe uma charada. O que é isso? O cronista detetive atua pela eliminação de hipóteses, até chegar à verdade de que isso, o objeto à sua frente, é um ashtray, é um cinzeiro, não é um elephant, tampouco um book ou um handkerchief, que quer dizer lenço, né? Nesse último caso, desconhecendo o sentido da palavra handkerchief, Rubem Braga revela repulsa ao som, daí associá-lo de modo fantasioso a referentes desagradáveis, como handkerchief, chefe de serviço ou enxaqueca. O desfecho do conto crônica também é irônico. Diante de uma vitrine de cachimbos,
ele devaneia um encontro, depois dessa primeira aula, né, com o embaixador britânico, a quem exibiria o objeto, né, o cachimbo, e diria: "It's not an ashtray", como se o seu pequeno vocabulário de 2 ou 3 palavras já fosse o suficiente para sustentar uma, aspas, longa conversação com o tal interlocutor. Num viés metalinguístico, pode-se dizer que aula de inglês explora, com leveza e humor, a relação do escritor com o mundo esfinge, a desafiá-lo. Decifra-me quem eu sou. Decifra-me o que eu sou. Concluo com referência a 2 outras crônicas em que também surgem handkerchiefs, quer dizer, signos cujos significados o autor ignora. Ambas demonstram o fascínio de Rubem pelo aspecto lúdico da linguagem. Uma delas é Mestre Aurélio entre as Palavras, em que o escritor comenta o livro de Aurélio Buarque de Holanda, intitulado Enriqueça seu vocabulário. Aí diz Rubem Braga: confesso que não li o livro em ordem alfabética. Fui catando aqui e ali o que eu achava mais bonito. Tive algumas desilusões, confesso. Sempre pensei que Trintanário fosse um sujeito mais importante, um trintanário, talvez da corte papal. E Mestre Aurélio afirma que é o criado que vai ao lado do cocheiro, na boleia do carro, e que abre a portinhola e dá os recados. E Sicofanta, que eu julgava um alto sacerdote, é apenas um velhaco. Cuidado, portanto, com os trintanários sicofantas. A outra crônica intitula-se Aconteceu na Ilha de Cat e se refere ao vocabulário algo bizarro que frequenta os jogos de palavras cruzadas. Aí um trecho aqui dessa crônica. As pessoas que fazem palavras cruzadas têm um vocabulário especial. E não apenas um vocabulário, como uma história, uma geografia e todo um tipo de cultura. Para elas, né, as palavras não têm o sentido comum que nós, os leigos, entendemos. A princípio, a gente acha difícil. Antigo navio de combate é Rama. Filho de Jacó é Gad. E, coisa espantosa, luz que emana da ponta dos dedos é Od. Od. Dificílimo, como se vê. No terreno da coreografia, não quebre a cabeça. Espécie de dança é sempre Ril, R-I-L, né? R-L. Uma das ilhas Lucaias é exatamente, infalivelmente, Cat, C-A-T. E de todo o material de guerra antigo dos turcos, só enfrentamos uma flecha, que se chama Ok, O-C. Enfim, adquiri preciosos conhecimentos. E pensei em escrever um conto, começando assim. Na ilha de Cat, ela dançava o Ril, e das pontas de seus dedos emanava o Od, quando chegou o Ram, vindo de Or, com turcos atirando Ox. Nessa descrição, só faltou aí entrar a Aliá, né, que é a fêmea do elefante. Bom, então, reparem, chegou um Ram, vindo de Or, com turcos atirando Ox. E o resto da narrativa? Primeiro vocês tirem a Aliá da sala de visitas e depois cada um inventa a sua história. Obrigado. Muito obrigada, Antônio Carlos Sequim. Os parabéns por essa análise tão
magistral, tão bem conduzida, tão bem construída, tão bem entremeada de exemplos absolutamente deliciosos e que trazem aqui muito viva para nós essa qualidade enorme da prosa de Rubem Braga, do texto de Rubem, mestre da língua portuguesa. É uma conversa que eu me lembro de já ter tido, por exemplo, com Alberta Costa Silva há algum tempo, dizendo que, para mim, Rubem Braga é realmente no mesmo plano de Machado de Assis, em termos de maestria, de uso da língua e de prazer que consegue causar no leitor e domínio absoluto da língua como instrumento, e o olhar dele para ver essa língua, né? E o olhar que ele tem não só sobre a língua, mas sobre o mundo, a percepção do mundo, o diálogo dessa percepção com a memória que ele consegue trazer sempre nesse tom autodepreciativo que você mostrou tão bem, com ironia, partindo de fatos como biombos ou trampolins para a reflexão, para algo, e que você trouxe muito bem cada vez que deu a voz ao Rubem Braga e cada vez que o comentou também nisso. Sobre essas crônicas finais que você falou nas palavras especificamente, da aula de inglês, da outra, palavras cruzadas, eu lembrei de uma que não vai ter a graça, porque não vem nas palavras dele, mas que se chama Aqui Partiu, e que é exatamente, ele chega a Paris, ele telefona para alguém, e ele começa a crônica dizendo que a senhora partiu, né? Alguém informa ele pela voz, pelo telefone, diz que ela partiu, e ele pensava, ia falar com uma amiga que ele não via há tanto tempo, e ela partiu. Esse partir, como é um rompimento, como vai... Ele descreve a crônica toda em torno disso, e, quando está no fim, ela telefona para ele que ela chegou e deram o recado, e ele se dá conta de que, na língua francesa, partir e sortir podem ser sinônimos nisso. Ela simplesmente tinha saído. Mas como ele desenvolve isso, a tristeza que vai se tecendo do nada. Era alguém que não é que fosse importante para ele, nem nada, mas esse equívoco da palavra, que é tão vivo e tão gerador dessa melancolia, que eu acho que é uma outra coisa que é muito característica do Rubem Braga, é uma melancolia que não é cinzenta, é ensolarada, é estranha, tem uma brisa, é marítima, coisa, mas aí está, né? Enfim, agradeço muito. Nós todos saímos daqui felizes, correndo para pegar um livro do Rubem Braga e ler um pouco, e abrir a esmo e encontrar uma obra-prima. E agradecemos ao único acadêmico, eu acho, em toda a história da academia, que pode assinar uma frase do Rubem Braga. Modéstia à parte, eu sou de Cachoeiro do Itapemirim. É isso aí. Estão todos convidados para a próxima conferência, quinta-feira que vem, dia 12, nessa mesma hora, 17h30, no bar com Tom Jobim, em que o acadêmico Geraldo Carneiro vai falar de Antônio Carlos Jobim. E até lá, então. Muito obrigada e boa noite.